Cumprimentamos a todos. Hoje daremos continuidade ao estudo das virtudes infusas, falando especificamente da obediência, da virtude da obediência. Iniciamos então com a oração ao Divino Espírito Santo. Divino Espírito Santo, amor do Pai e do Filho, inspirai-me sempre o que devo pensar, o que devo dizer, o que devo calar, o que devo escrever, como devo fazer para obter a vossa glória, o bem das almas e minha própria santificação. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Tratando então da obediência infusa, aquela que vai muito além da obediência adquirida, das virtudes adquiridas, como falamos há 2 aulas atrás. A obediência é uma virtude moral, então sobrenatural, porque infusa, que nos inclina a submeter a nossa vontade à dos superiores legítimos, considerando-os como representantes de Deus. E ela é baseada no domínio que Deus exerce sobre nós, domínio soberano que exerce sobre nós e na submissão absoluta que todas as criaturas lhe devem. Toda a criação é submetida ao domínio de Deus. Então, com muito mais razão, as criaturas racionais, ou seja, os homens e os anjos. Porque os homens e os anjos têm a capacidade de discernir que esse domínio de fato existe. E com isso, é claro que existe o livre-arbítrio, mas ele pode reconhecer mais facilmente que ele deve a total obediência, a submissão a esse Deus. Somos, além disso, a criatura humana especificamente, somos filhos de Deus. Devemos obedecer ao Pai como Jesus fez. Jesus nos deu exemplo de obediência. Veio ao mundo por obediência e por obediência saiu dele. Em Filipenses, São Paulo vai escrever que ele tornou-se obediente até a morte e morte de cruz. Então a obediência levou ao extremo de entregar a vida por nós, a obediência ao Pai. E o mesmo São Paulo, em 1 Coríntios, vai dizer: fostes comprados por um grande preço. Então, nós pertencemos como que escravos de Jesus. Fomos comprados, resgatados. Como que alguém, quando resgata antigamente, quando resgatava o escravo, tornava-se senhor do escravo. Então, nós somos resgatados por Jesus. A nossa missão é servir a Jesus, sermos escravos. E pela mesma razão que devemos essa obediência a Deus, também devemos obediência aos representantes legítimos de Deus. O mesmo São Paulo vai falar muito dessa questão. Ele vai dizer lá na carta de Romanos: cada qual seja submisso às autoridades constituídas. Aquele que resiste à autoridade opõe-se à ordem estabelecida por Deus. E os que a ela se opõem atraem sobre si a condenação. Veja como é grave isso, Ele diz assim: aquele que se opõe à autoridade constituída, estabelecida por Deus, atrai sobre si a condenação. Hoje vemos todo esse espírito de rebelião na sociedade, ninguém quer obedecer mais ninguém. É tudo contestado. Eu costumo dizer que toda a sociedade enfraqueceu. O espírito de rebeldia, de não se aceitar a autoridade, afetou todas as instituições sociais. Afetou não só a igreja, que hoje vemos sacerdotes se revoltando contra os bispos contra o Papa, também os leigos contra os padres, mas também isso acontece na família, acontece no exército, acontece nas escolas, acontece no governo. Então todas as instituições se tornaram enfraquecidas. O princípio hierárquico foi enfraquecido pelo espírito de contestação, o espírito de rebeldia. São Paulo vai chamar Satanás o demônio de o rebelde, Isso aí está acontecendo de uma maneira generalizada e é muito em função da falta do senso de obediência. Jesus vai dizer: quem vos ouve, a mim ouve, e quem vos rejeita, a mim rejeita. Estava falando aos apóstolos. Quem ouve os apóstolos é como se ouvisse a mim, e quem rejeita os apóstolos é como se rejeitasse a mim. Daí o dever de obediência para com os bispos, os apóstolos, e também para os sacerdotes por eles nomeados. Bom, mas quem são, afinal de contas, todos os nossos superiores legítimos? Agora falei um pouquinho dos sacerdotes e bispos, mas na ordem natural
existem, por exemplo, na família são os pais, na sociedade civil são os governantes, os governadores, o presidente, etc., prefeito, são as autoridades constituídas. Na sociedade profissional, os patrões, os nossos patrões que organizam o nosso trabalho, que nos dão o emprego. E na sobrenatural, como eu já falei, o Papa, os bispos, os sacerdotes, os abades, as abadesas nos mosteiros, todos são superiores legítimos, que têm a função de comandar, de organizar, né, a sociedade, estruturar a sociedade. É evidente que existem limites ao exercício da autoridade. Não se deve nem se pode obedecer a qualquer ordem que seja manifestamente contrária às leis divinas e eclesiásticas. Então foi contrário às leis de Deus, vai dizer Lucas lá nos Atos dos Apóstolos, né? Importa obedecer antes a Deus que aos homens. Então a lei divina é superior à lei humana, então qualquer ato de ordem que me leve a pecar, seja manifestamente também ilegal diante das leis humanas, então importa obedecer antes a Deus, porque também devo prestar obediência à lei e às ordens humanas também. Se me levar a pecar, tenho não só o direito, mas o dever de desobedecer. Outra coisa também, ninguém é obrigado a fazer o que é impossível. Então, se nos é ordenado alguma coisa que nos pareça impossível, ou seja, que temos convicção de que é impossível, não estamos obrigados também a obedecer. Porém, muitas vezes há dúvidas. Se há dúvidas, se é difícil, devo pelo menos tentar. Na dúvida, devo tentar, devo presumir em favor de quem tem o direito legítimo de ordenar. Além disso, existem também os casos em que o superior extrapola os seus limites na esfera que lhe compete. Também não nos obriga. Então, por exemplo, um pai pode querer entrar na esfera da intimidade do filho a ponto de proibir a sua vocação sacerdotal, por exemplo, né, como muitas vezes já vimos na história. Ou então de querer impor à filha, por exemplo, um casamento que ela não quer. Também extrapola a esfera que lhe foi imposta. Né? E assim, tantas coisas, no emprego, por exemplo, querer interferir na vida familiar, né, o patrão. Extrapola os seus limites, então também não há um dever estrito de obediência. Bom, como praticamos a obediência? Evidentemente, vamos, como já temos feito, né, adequar a prática da obediência segundo o grau de santidade da pessoa, o grau que ela se encontra de santidade. Então, começando então com os principiantes, eles vão se ater muito à obediência aos mandamentos de Deus e da igreja, que é o primeiro passo. É inclusive o primeiro passo da humildade, como falaremos mais adiante. Aliás, obediência e humildade andam junto, porque o orgulhoso não quer obedecer. O orgulhoso acha que ele é o dono da verdade e ele não quer se submeter. Então ele é negado à obediência. Já o humilde não se importa. Então submeter-se também aos superiores legítimos, pelo menos com resignação, exteriormente, porque o principiante tem dificuldade ao ver algo que ele não gosta e que ele até pensa que está errado, talvez, então ele tem dificuldade de obedecer. Então, mas já aqui deve-se exercitar esse espírito de humildade e pelo menos exteriormente acatar, resignar-se em cumprir. Os proficientes, já os que estão na via iluminativa, já vão um pouco além, aliás, eu diria bem além. Eles acabam tentando praticar a obediência de Jesus. Na via iluminativa, Jesus é a luz, Jesus é o modelo, é aquele que seguimos. Então vamos nos mirar na obediência de Jesus, que sempre se ofereceu para fazer em tudo a vontade do Pai. Né? Veio ao mundo por obediência e saiu do mundo por obediência. E além disso, também obedecia aos seus pais temporais. No Evangelho de Lucas, no capítulo 2, versículo 51, vai dizer que Jesus era submisso aos seus pais, como vemos aí na passagem na tela. Além disso, os proficientes não se satisfazem com a obediência exterior. Eles submetem interiormente à vontade, mesmo nas coisas custosas, nas coisas contrárias às suas inclinações, né? E fazem de coração, sem reclamar. Ficam felizes, inclusive, de poder, com isso, se assemelhar ao divino modelo, que dizia: Pai, afasta de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, seja feita a tua. Então, existia uma inclinação interior de Jesus que, claro, que ao ver, visualizar todo o sofrimento que queria passar, teve aquele sentimento humano de pedir, mas ao mesmo tempo submeter-se completamente à vontade de Deus. Outra coisa que é interessante, os proficientes que estão na via iluminativa,
evitam adotar estratégias, às vezes, para convencer o superior a querer o que eles querem. Nesse sentido, vamos ouvir o que São Bernardo nos diz no nosso livro Textos, lá no parágrafo 1063. Se desejando algo, buscas às claras ou disfarçadamente que teu pai espiritual, ou seja, teu diretor espiritual, te mande o que desejas, enganas-te pensando que és obediente, porque isso não é obediência ao superior, mas obediência do superior a ti mesmo. Ou seja, se eu faço uso de estratégias e artimanhas para fazer com que o meu superior faça aquilo que eu quero, na verdade, fazer, então, na verdade, isso não é obediência, é uma farsa. Eu estou apenas enganando-me a mim mesmo, achando-me obediente. E parece já difícil a obediência na via iluminativa, mas na via unitiva, a via dos perfeitos, ela ainda vai mais longe. Eles acabam submetendo o próprio juízo pessoal ao do superior, sem sequer examinar as razões por que é mandado. Então, quem vai adentrar bastante nisso é Santo Inácio de Loyola. E ele explica esse grau de obediência da seguinte maneira, né? Vamos aqui ver novamente no parágrafo 1064. Quem pretende fazer perfeita a inteira oblação de si mesmo, além da vontade, é preciso que ofereça um entendimento, não somente tendo um querer, mas um mesmo sentir com o seu superior. Então ele já não se importa nem com entender a vontade, a não ser que perceba que, como vimos, que seja algo pecaminoso. Ele simplesmente pensa, o diretor quer, eu também quero. Já exclui de si a vontade própria e inclusive o entendimento, submisso até o juízo, isso é bom, isso não é bom, isso não seria próprio agora, isso ou não, ele simplesmente obedece. Já vamos entrar nisso, que o valor está na mortificação da própria vontade. Então, é o que se chama de obediência cega, né, pela qual nos colocamos nas mãos do superior, como um cajado, que coloca, joga para um lado, joga para o outro, e a pessoa faz o que ele quer. Isso parece, assim, bastante drástico, mas, no entanto, a gente vê aí santos, né, por exemplo, pegamos aí São Pio de Petrautina, né, que foi ordenado que ficasse calado, nem celebrar a missa durante 3 anos, ficou confinado, não podia falar com ninguém, e ele simplesmente, humildemente obedeceu, sem reclamar, sem falar mal de ninguém, não queria jamais que falasse mal do superior, e trabalhou tudo com resignação, e sofreu toda aquela humilhação em obediência estrita. É a virtude heróica da obediência dos santos, né? Disso que estamos falando. Então a obediência, para ser perfeita, ela deve ser sobrenatural na intenção, universal na extensão e integral na execução. Como é que é sobrenatural na intenção? Na verdade, significa que no superior devemos ver o próprio Deus. Ou seja, de entender que o superior naquele momento, como é um superior legítimo, toda autoridade vem do alto, quem está me ordenando naquele momento é o próprio Deus, não o superior, mesmo que se não me agrade. Que se não me agrada é para a minha purificação. É esse o sentido, ou seja, ver no superior o próprio Deus, e eu estou obedecendo a Deus nesse momento. Não propriamente a pessoa do superior, mas a Deus falando no superior, né? Vejam o que vai dizer São Paulo, né, aos Efésios a esse respeito. Servos, obedecei com temor e tremor, em simplicidade de coração, a vossos senhores nesta vida, como a Cristo, servindo-os não quando vigiados para agradar os homens, mas como servos de Cristo. Então, veja, servir com temor e tremor, não somente quando vigiados, mas para agradar o próprio Cristo, ou seja, ver na ordem superior uma ordem de Cristo, né? Servir como servos de Cristo que põem a alma em atender à vontade de Deus, ou seja, ele pretende atender naquele instante à vontade de Deus, né? É essa a recomendação de São Paulo, né? Portanto, no superior, embora às vezes a gente veja falhas, porque afinal de contas temos um entendimento, podemos ver falhas, podemos ver defeitos, mas é não olhar para falhas. Isso simplesmente torna mais difícil a obediência, ver somente nele uma ordem de Deus que vive e comanda através do superior. Essa é o entendimento. Quanto à universalidade, ou seja, a obediência deve ser universal em sua extensão, ou seja, devemos obedecer todas as ordens do superior,
sempre que mande legitimamente. E a esse respeito, vamos ver a orientação de São Francisco de Sales, no parágrafo 166 do mesmo livro. Ele vai dizer: submete-te amorosamente a fazer tudo que é mandado com inteira simplicidade, sem jamais olhar se foi bem ou mal mandado, o que foi ordenado, contanto que quem mandou tenha o poder de mandar e o comando sirva para unir nosso espírito a Deus. Então também ela deve ser total, a obediência, sem excluir nada. E por fim, a obediência deve ser também integral. E essa integralidade comporta ser pontual, ser sem restrição e constante e até mesmo alegre. Sobre a pontualidade, é São Bernardo novamente que nos explica: o verdadeiro obediente não conhece dilações, ou seja, não enrola, tem horror em deixar para o dia seguinte, ignora os atrasos, adianta seu comando, tem os olhos fixos, o ouvido atento, a língua pronta para falar, as mãos dispostas a obrar, os pés prontos para correr, está todo atento para perceber rapidamente a vontade de quem manda. Então, ele é pontual e também é sem restrições. Ora, se fizermos restrições, acabaremos fazendo aquilo que nos agrada e deixando de fazer aquilo que não nos agrada. Então, deve ser integral, ou seja, não há restrição nenhuma à obediência. E também a parte talvez mais difícil, deve ser constante, porque obedecer uma ordem é fácil, ficar obedecendo alguém durante muitos anos é algo bastante, às vezes, difícil. E por fim, a obediência é até mesmo alegre. Se dissermos servir ao Senhor com alegria, como conhecemos a frase, então, sabendo que é uma ordem que, no fundo, quem nos fala é o Senhor, através da pessoa que tem o legítimo poder de mandar, então devemos obedecer com alegria. E é claro que isso, se não for inspirado por um amor a Deus, essa obediência não consegue ser alegre, como eu falei, os principiantes vai a fazer com resignação e às vezes até resmungando, que já é um defeito, mas à medida que se aperfeiçoa, a pessoa vai entendendo que é algo sobrenatural, que está a Deus acima de tudo, ela faz com alegria, porque praticando o que se manda, estaria obedecendo a Deus e isso a alegra. Quanto à excelência da obediência, Santo Tomás vai dizer que depois da religião, a virtude da obediência é a mais perfeita de todas as virtudes. Entre as virtudes morais estamos falando, não as teologais. Entre as virtudes morais, a principal, a mais importante é a virtude da religião. Depois dela, a obediência. Por quê? Porque ela nos desapega da vontade própria. Então o intuito de obedecer é eu parar de querer sempre fazer a minha própria vontade. E com isso ser dócil à ação do Espírito Santo. À medida que eu venço a mim mesmo, fazendo cumprir a ordem dos outros, eu estou vencendo a minha própria vontade. Por isso que ela facilita muito a união divina. Porque à medida que eu cedo a minha vontade constantemente, aprendo a ser dócil à vontade do Espírito Santo e me uno a Deus, porque passo realmente a cumprir a vontade de Deus. Ela tem esse caráter unitivo. Pela essa obediência, a nossa vontade é sacrificada, é submetida à vontade de Deus. E essas foram as palavras de Jesus lá no Getsemane. Ele diz: não se faça todavia a minha vontade, mas sim a tua. Como a nossa vontade é a rainha das faculdades, né? Ao unir a nossa vontade à de Deus, unimos também todas as nossas faculdades. Todos vão dizer, os que têm experiência, que esse sacrifício é maior, inclusive, que o voto de pobreza do que o voto de castidade. Por quê? O voto de pobreza eu dou os meus bens, o voto de castidade o meu corpo. A obediência doa a minha vontade, né, a Deus. A obediência entrega a minha vontade, ou seja, eu me sacrifico completamente a Deus. A Bíblia vai dizer no livro de Samuel, no primeiro livro de Samuel, a obediência é melhor dos sacrifícios. É melhor que o sacrifício, desculpe. Por que ele diz que é melhor que o sacrifício? O sacrifício está falando do sacrifício, a oblação de algum sacrifício na época. Porque a obediência é sacrificar-se a si próprio, a sua vontade, que é a rainha das faculdades, que é o que mais importante a gente tem, a nossa vontade. Então ela sacrifica a vontade. A obediência então torna essa união com Deus mais constante e mais duradouro. Os santos vão dizer, Santo Agostinho, por exemplo, diz da criatura racional, ou seja, conosco e nos anjos, a obediência é como que a mãe e guardiã de todas as virtudes. Vejo que a desobediência do demônio, ele disse, não servirei, ou seja, não servirei significa não obedecerei.
e caiu e foi lançado nos infernos. E também o primeiro homem, né, desobedeceu a Deus. Foi a desobediência que trouxe a condenação. Então a obediência também chega a confundir-se com a própria caridade. Porque, como ensina Santo Tomás, ele diz assim: o amor, antes de tudo, produz união das vontades. Ora, se o amor produz a união das vontades, o que faz a obediência? Combate a nossa vontade própria para assimilar a vontade de Deus. Então, a obediência faz nossa vontade assimilar-se à vontade de Deus. E isso é próprio da caridade. Então, ele acaba, em alguns aspectos, se confundindo com a própria caridade. O próprio São João, Jesus, no Evangelho de São João, vai dizer, né? Aquele, porém, que guarda a sua palavra, nele o amor de Deus é verdadeiramente perfeito. Ou seja, aquele que obedece totalmente a palavra nos seus mínimos detalhes, o amor de Deus é perfeito. Ou seja, novamente, a ideia de quase que uma confusão da obediência com a caridade. A obediência é, no fundo, um excelente ato de caridade, né? Como vimos que a caridade abarca todas as virtudes, e aqui está muito claro que ela é realmente um ato muito bom de caridade. Nos faz praticar todas as demais virtudes na medida que nos são mandadas ou aconselhadas. Então, nos mandou, por obediência pratico, tenho a virtude da ação que eu vou fazer e a virtude da obediência porque obedeci, né? Então, todos os atos de Santo Tomás, todos os atos das demais virtudes pertencem à obediência enquanto caem sob um preceito. Além disso, existe também um anacoreta, um santo eremita, né, São Pacômio. Ele diz assim: mais mártir é quem bem se mortifica. E ele vai dizer ainda: é maior martírio perseverar por toda a vida na obediência que morrer por um só golpe de espada. Ou seja, é mais difícil, né, se martirizar pela obediência que morrer por um golpe de espada. E além disso, a obediência nos oferece uma segurança perfeita, né? Submetidos a nós mesmos, ou seja, a nossa própria alvedrio, a nossa própria vontade, ficamos a perguntar a cada instante: o que será melhor fazer? Aqui, isso, faço aquilo, não sei. A partir do momento que eu sou comandado, já não tenho mais dúvida, tenho que fazer o que foi mandado, acabou a dúvida, né? Então, ela nos dá um caminho seguro. Foi Deus que mandou, tendo que a ordem superior é a voz de Deus, e obedeço. Então, a obediência, assim, determinando os deveres de cada momento, os deveres de cada dia, mostra-nos o caminho certo de santificação. É aquilo que Jesus diz: porque faço sempre o que é do seu agrado. Aliás, como já vimos, o amor de Deus é tentar agradar a Deus a cada momento, a cada instante, em qualquer circunstância. E isso também pode ser pela obediência. Melhor é quando seja por amor, mas a obediência, como vimos, às vezes se confunde com o amor, com a caridade. E ainda São Bernardo também vai dizer: o que Deus mais detesta ou pune, que é a vontade própria, cesse a vontade própria e inferno não haverá. Veja que ele diz assim: cesse a vontade própria e inferno não haverá. Como é forte a questão da obediência. Então a obediência acaba transformando em virtude e mérito as ações mais comuns da vida. Comer, recrear-se, trabalhar, porque se eu estou submetindo uma regra de vida, é hora do meu trabalho, é hora do meu recreio, é hora da minha diversão, do meu lazer, enfim, tudo acaba sendo feito por obediência, tendo a virtude e o mérito desse ato de obediência, se tudo for feito, obviamente, dentro do amor. Então, o que é feito espírito de obediência participa do mérito da virtude, como já falamos. Agrada a Deus e é por ele também recompensado. Por fim, vamos citar no livro O Diálogo, de Santa Catarina de Sena, que já falei que foi ditado para ela por Deus com ela em êxtase. Fala muito da obediência, aqui vou citar algumas passagens. Vai falar em forma de oração: ó obediência, com que facilidade e sem perigo fazes atingir o porto da salvação. Assemelha-te ao Verbo encarnado. Com ele, na pequena barca da cruz, tu te associas à obediência. Vais pela sua mensagem. Transformas a cruz em uma mesa e ali alimentas o zelo pelas almas no amor. E logo a seguir vai dizer: na virtude do seu sangue, a chave da obediência, na virtude do sangue de Jesus, né, que está dizendo, né, a chave da obediência perdeu sua ferrugem, a fim de que servisse para abrir a porta do céu. A obediência serve para abrir a porta do céu. Sim, foi a obediência que vos abriu o céu na virtude do sangue. E um pouco adiante ainda: segurai a chave da obediência, porque abre a porta do céu. Na luz da fé, cessai de caminhar com tanta cegueira e frieza. Segurai a chave da obediência com amor, para gozardes a vida eterna. Então, a virtude da obediência é realmente muito importante, né? Que Deus nos dê a graça de sermos obedientes.
de sermos humildes, não querer fazermos a vontade própria. Afinal, em todos os dias, pelo menos as pessoas que rezam, né, dizem toda hora no Pai Nosso: seja feita a vossa vontade. Que façamos a vontade de Deus, reconhecendo a sua soberania sobre nós, humilhando-nos diante dele. E também vendo os superiores como vozes de Deus para nós, obedecendo aos nossos superiores legítimos. Que assim seja. Agradecemos a atenção de todos. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo e salve Maria, nossa mãe. Muito obrigado pela atenção.